Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 44, com o título A Conversão e a Antropologia da Liberdade Humana, hoje, parte 2. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, sou um mediador aqui nessa mesa, sou psicólogo de formação, tenho um doutorado em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Junto com a gente, o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que também é psicólogo, professor de psicologia há bastante tempo, tem um doutorado em psicologia pela UNB. Por sinal, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Foi meu professor, inclusive, há muitos anos atrás. E também ele tem também uma formação em teoria social. Eu não sei se eu já falei da formação em teologia pastoral e urbanidade, né, que é importante. O professor Anderson Clayton Pires, que é filósofo, sociólogo, teólogo. Ele tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele tem um doutorado em teologia, é um especialista em Bíblia, né? O doutorado foi em hermenêutica bíblica, pela Este de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Bem, voltando então ao tema que a gente começou no último episódio, o tema da liberdade, né? A conversão e a antropologia da liberdade humana. Por que esse tema é importante, né? Eu sei que eu falei rapidamente disso no episódio passado. Ele é fundamental porque ele é, na verdade, basilar, né? Ele é o fundamento da moral cristã e por isso ele é tão relevante. Não é um tema simples de ser tratado, mesmo não sendo um tema simples, é um tema que não dá para abrir mão dele, né? Como é que se pensa a vida na fé, as questões fundamentais da fé, sem pensar a questão da liberdade? E aí a gente trouxe, com uma certa coragem, né, o tema, assim como a gente tem feito ao longo desde o primeiro episódio, né, ao longo de todo o podcast. O professor Cláudio, em alguns episódios atrás, foi no episódio de número 40, 39, 40, acho que já foi no 40, ele disse, olha, o nosso podcast está colocando os tijolos um por um para construir um edifício. Eu acho que ali ele estava dizendo que a gente está construindo um edifício que é um conhecimento claro dos valores, das crenças e valores da fé cristã, para que a gente pense a vida nesse mundo complicado que a gente está, um mundo complexo, à luz desses valores, né, à luz da fé. E a gente acha que eles não estão sendo devidamente, claramente tratados, tá? Recebendo a atenção que eles precisam. Então vamos lá, a liberdade então continua sendo e vai ser ainda por algum tempo, né, nosso tema aqui. No episódio passado a gente tratou da primeira pergunta, o que é a liberdade humana? O professor Anderson, o professor Cláudio falaram, né, a respeito disso. O professor Anderson fez uma exposição mais longa, partindo ali do Gênesis e de questões fundamentais em torno do conceito de liberdade. E no finalzinho do episódio a gente deixou uma pergunta que era o ponto de partida para hoje, né? Então eu vou repetir essa pergunta, tratando-se da liberdade. Ela é constitutiva da pessoa humana ou ela foi concedida por Deus para produzir mobilidade à consciência do ego? Acho que para responder essa pergunta a gente vai fazer uma introdução, né? Então vamos começar. Vamos lá. Professor Cláudio? Bom, o conceito de liberdade ele ganhou um sentido que parece comum no mundo ocidental hoje, não é? Quando eu estou na sala de aula, perdão, quando eu estou na sala de aula, eu percebo que os alunos na faixa de 16, 20 anos de idade, eles trazem um conceito de liberdade, entendem liberdade ou como um autonomismo de um ego que se afirma ego-normativamente, que define as suas próprias regras, as suas próprias crenças, ou como instintividade, não é? Quer dizer, liberdade significa a possibilidade de se afirmar instintivamente e fazer escolhas baseadas nas sensações, boas sensações. E esse conceito de moral
ele tem uma história, esse conceito de liberdade, ele tem uma história. Talvez o maior responsável pela compreensão de moral, de liberdade, perdão, não é? No mundo ocidental hoje tenham sido Nietzsche e Freud, pelo menos liberdade como instintividade. Há uma obra de Sigmund Freud chamada O Mal-Estar na Civilização ou O Mal-Estar na Cultura, depende da tradução. E nessa obra sutilmente aparece o conceito de liberdade, muito embora não seja tanto o que ele quer discutir ali, não é? Mas isso no início da década de 30 do século passado, Freud trabalha essa questão da origem da civilização e da condição humana na civilização, não é? E a tese dele é que a imposição de uma ordem civilizatória só é possível à medida que o ser humano é retirado do seu estado de natureza, à medida que o ser humano sai do estado de natureza. O que é esse estado de natureza? Em Totem e Tabu, Freud fala de um momento na história humana em que os nossos ancestrais viviam de forma pré-moral, não é? Ou seja, viviam pela afirmação da instintividade, sem vetos de natureza moral, sem uma moral que implique um princípio de permitido e proibido, certo e errado, não é? Esse foi o estado pré-moral da história humana. E quando é que a civilização se instaura, segundo Freud, nessa obra Totem e Tabu? À medida em que um veto se torna imposto, não é? À liberdade instintual do indivíduo. O primeiro veto e o mais importante, o mais doloroso para o ser humano, segundo Freud, foi o veto ao desejo incestuoso, não é? Então, o que o Freud está dizendo nessa obra é que o processo civilizatório implica em retirar o ser humano do estado de natureza e colocá-lo em um processo de moralização que, segundo Freud, não é, impõe ou retira do ser humano o seu pleno direito à realização instintual. A afirmação radical de Freud nessa obra, O Mal-Estar na Civilização, é que a liberdade instintual do indivíduo não é um bem que a civilização garante. Pelo contrário, ela priva o indivíduo. Então, civilização e felicidade, não é, são variáveis excludentes para Freud. Isto porque, segundo Freud, segundo a teoria do aparelho psíquico de Freud, se nós quisermos entender qual é o sentido da vida para o ser humano, a frase dele o sentido da vida é ser feliz e assim permanecer. Mas o que ele quer dizer com isso? Aí ele está falando do projeto da felicidade humana no seu estado mais puro, não é? Que é o programa do princípio do prazer, que está relacionado ao id, a esse componente pré-moral da estrutura do aparelho psíquico do ser humano, que de forma alguma pode ser extirpado, não é? Então, esse ente que está enraizado no mundo pré-moral, ele permanece presente na civilização e sempre refratário a toda a influência que a civilização queira colocar sobre ele, no sentido de encabrestar, de impedir este reclame
de realização instintual. Então o Freud está dizendo que o princípio do prazer é o projeto de felicidade humana na sua forma mais crua, não é? Em certo sentido mais verdadeira. Porém, é exatamente este princípio do prazer que não pode ser de forma alguma realizado à medida que a ordem civilizatória se impõe. Isto porque a realização instintual plena, ela ameaça a ordem civilizatória, não é? A convivência, a civilização, ela tem que regulamentar a convivência entre os indivíduos de maneira que impõe limites às realizações instintuais, desde a instituição familiar, não é? A realização do desejo incestuoso implicaria um colapso da ordem dessa instituição social tradicional chamada família, de maneira que a própria família se torna uma instituição, desde o início da vida, repressora. E Freud tem uma frase sobre o desenvolvimento psicossexual. Ele diz que a um determinado momento da fase desse desenvolvimento psicossexual que a criança encontra pela primeira vez a exigência e a realidade de que a civilização não reconhece o seu pleno direito à realização instintual. Portanto, o conceito de liberdade, como ele aparece pensado por Freud, ele não pode ser acoplado à vida civilizada. A vida civilizada, à medida que ela impõe um modo de vida moral com restrições, não é? Ela significa exatamente a despotenciação ontológica da liberdade, da liberdade instintual do ser humano. E a liberdade só poderia ser de fato conseguida à medida que há um regresso do ser humano ao seu estado de natureza, ao seu primitivismo. Então, Freud, muito influenciado aí por Nietzsche, não é? Ele acaba introduzindo uma compreensão da liberdade, uma compreensão que nós vamos ver mais adiante que ela é equivocada, porque Freud não entendeu o componente, a natureza moral do conceito de liberdade. Mas respondendo à pergunta que eu coloquei no início, não é? De fato, Freud e Nietzsche são os responsáveis, os maiores responsáveis por esta confusão e pela apresentação do conceito de liberdade na cultura contemporânea, não é? Como um sinônimo de instintualidade. Acho que era esse o ponto que precisava ser tratado aqui, não é? Ele chega a considerar que o preço que a gente paga é necessário. A civilização, em algum nível, isso seria necessário, né? Na verdade, ele está criticando mais do que só a civilização em si, como me parece que ele está criticando, na verdade, uma tradição religiosa, né? Ou ele está defendendo, em algum nível, a extinção desses limites. Ele vê, acho que a pergunta seria, ele vê no futuro uma possibilidade da gente se realizar sem perder o ambiente civilizado, ou ele acha que isso não é possível? Bom, a civilização para Freud ela é necessária, não é? Porque que nós precisamos da civilização, diferentemente dos animais, nós não temos aqueles dispositivos naturais para o sucesso que os animais têm. Então nós nos agrupamos por uma questão de necessidade, não é? Necessidade para vencer as ameaças da natureza, para transformar a natureza por via do trabalho e submetê-la de maneira que ela possa satisfazer nossas necessidades, não é? Então, a civilização nasce da necessidade
né? E ela nasce também do amor libidinal que une o casal, mas também que provoca a multiplicação, não é? O crescimento. O Freud então fala do eros como essa força que constrói, multiplica, faz ligação libidinal entre os membros de uma humanidade. Então daí ele entende que há a força que agrega a civilização, não é? A religião, como é que ela entra? A religião ela entra como um sucedâneo necessário para a civilização, porque à medida que a civilização impõe um intenso sofrimento ao ser humano, sofrimento esse que, segundo Freud, nasce sobretudo da regulamentação da vida social essa que priva o indivíduo da sua fome intensa pelo prazer, pela realização do prazer, pela descarga libidinal, sobretudo relacionada a esse componente, a esse ente que nos conecta ao estado pré-civilizado, que é o id, não é? Então, à medida que a civilização impõe um intenso sofrimento, à medida que a civilização impõe um intenso sofrimento, ela precisa também, e em função disso, uma hostilidade do indivíduo à própria civilização, não é? Uma hostilidade vingativa à civilização que o priva, ela lança mão de lenitivos, de anestésicos, que possam, de alguma maneira, tentar reconciliar o indivíduo com a sociedade. Aí, respondendo à pergunta do professor Timóteo, a religião é uma delas. Em O Futuro de uma Ilusão, o Freud fala da religião como uma ilusão, não é? Ilusão essa que está fundamentada nos desejos intensos, não é, poderosos do ser humano, desejo de cuidado, não é, de ser objeto de amor do pai da infância, que agora é glorificado como Deus, e que nessa crença, segundo Freud, ilusória, não está baseada em fatos, mas nos desejos, não é? Existe o consolo para o ser humano viver nesse mundo injusto que o priva das realizações, do prazer, nesse mundo em que há as ameaças da natureza, o sofrimento, mas em que se projeta para um futuro escatológico uma plena realização do ser humano que vai compensar o sofrimento que está aqui. Então a religião cumpre para Freud, isso está em O Mal-Estar na Civilização, um projeto, uma tentativa... Futuro de uma ilusão, né? Nos dois. Nos dois. No Mal-Estar na Civilização, ele recapitula o futuro de uma ilusão. Então ele diz que a religião é um dos dispositivos que a civilização oferece para o ser humano numa tentativa de reconciliá-lo com o sofrimento que a própria civilização impõe, não é? A terceira pergunta, ele olha para um futuro sem a religião? Há uma obra do Freud em que ele projeta essa possibilidade, que é O Futuro de uma Ilusão. Ali ele diz que ele projeta a possibilidade de uma sociedade na qual, uma sociedade tecnocientífica que poderia então oferecer um maior grau de segurança para a vida humana, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia poderia tornar o ser humano mais confiante, não é? E, portanto, menos dependente do amparo dessa, segundo Freud, mítica realidade transcendente. Então ele pensa uma sociedade na qual a religião não estaria presente, a criança não seria objeto de uma educação religiosa, não é? E Freud pensa que esta sociedade seria uma sociedade na qual haveria uma redução do grau de renúncia à realização do prazer até um mínimo necessário para a manutenção da vida social.
Bem, para quem está nos ouvindo e nos vendo, percebe que o tema é um tema amplo, né? Muito obrigado. De difícil compreensão. Difícil porque o próprio conceito é um conceito que não tem uma definição clara, nem uma definição precisa. Por exemplo, o que significa o pecado? O pecado é um ato da liberdade que se orienta em direção se orienta motivado pela a intenção de transgredir algum preceito religioso, um preceito da lei de Deus, né? Então fica mais fácil compreender o conceito, mostrando que há uma relação entre a liberdade e o pecado, né? Professor, nos episódios na sequência anterior, o professor Cláudio chegou a apresentar um texto da sua autoria, Pedagogia do Erro, um processo de santificação, né? A dimensão terapêutica da pedagogia do erro. Então, o conceito de erro foi trabalhado ali. E agora o senhor deu uma definição para pecado. Como é que a gente diferencia um do outro, né? O que difere o erro do pecado? Eu acho que é difícil, a gente já falou sobre isso. O erro é um conceito vago. O pecado é um conceito mais preciso, né? O pecado é um ato de transgressão à lei de Deus. O erro é uma coisa subjetiva, é uma coisa que você nota que você cometeu o erro através do outro, da reação do outro. Então é uma coisa muito imprecisa, muito subjetiva. Se você deu um café, mais um café frio, e ele queria um café quente, aí ele fala assim, pô, esse cara não sabe nem me servir um café, ele serve um café frio. Aí você percebe que o que o outro fez te aborreceu, e o vice-versa também. Então o erro é uma coisa que diz respeito a essa dificuldade que é intrínseca das interações humanas, de estabelecer um ponto de consenso. Um ponto de consenso no sentido que se dá a cada ação, que se move de um eu em relação a um tu. A construção do erro ela tem uma dimensão mais social. Não existe uma base objetiva para se definir o erro. Ele é uma coisa que se sente. Olha, quando você vai pedir perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu tenho que ter noção exatamente de quais prescrições eu transgredi. Vou dizer, eu pequei. Agora, perdoa os meus erros, eu tenho que perguntar para mim, para cada um, olha, quando é que eu fiz uma coisa que te aborreceu? Me fala aí que eu vou anotar aqui para depois pedir perdão para Deus. Quem conhece mais os erros da gente é a esposa da gente, né? E os pecados é Deus. O filho da gente, a minha filha, né? O amigo, aquele que está próximo. Então é uma construção mais social, o erro. A percepção, ela está, de alguma forma, relacionada, né? E bem articulada dentro da engenharia da interação humana. Fora dessa engenharia da interação humana, não é como você identificar um erro e nem definir um erro precisamente. Mas a maior parte das pessoas, elas se adoecem mais pelo erro cometido do que pelo pecado. A atriz, ela dá ré, aquela atriz que eu já mencionei, né, uma atriz que matou o próprio filho, né, por acidente. Filho, ela dá uma ré e errou, ela não percebeu no retrovisor que o filho estava atrás do carro. E aí comete o acidente trágico, né? Ali foi o erro dela. Difícil, né? Talvez é difícil a gente compreender se pode chamar aquilo de erro. Pode ser que ela tivesse passado há pouco alguma experiência de estresse, alguma conversa no telefone que deixou ela desconectada,
ela estava um pouco distraída, pensando em algum problema, e de repente ela entra no carro, fixada no problema que está na mente, não está tão conectada na realidade, e aí dá uma resinha e não vê, pau, comete uma tragédia. E aí a gente dizia, olha, foi um erro dela, mas aí nós estamos fazendo um juízo de valor que não tem valor, não tem, eu diria, não tem precisão. A gente não tem como colocar e catalogar isso que ela fez dentro de um manual de axiologia. Isso é erro? Aí a gente vai procurar no livro. Se acha lá algum conceito que possa encaixar esse comportamento dela. Você não vai achar. Pode ser. E como é que a gente vai falar? Como é que a gente chama isso de erro? É o cotidiano, é o senso comum. O senso comum é isso aí, o senso comum é que mata as pessoas. Uhum. O senso comum mata as pessoas, mas também acaba levantando outras, né? Então, eu estava vendo aqui, eu tenho um artigozinho bem antigo aqui, eu acho que a liberdade, grosso modo, e inicialmente, a gente pode compreender ela como uma espécie de engenharia da mudança, porque ela produz, a gente compreendeu ela como um poder de mobilidade, né? Mas por que ela é um poder de mobilidade? Porque ela constrói mudança, tanto mudança na realidade que estrutura o mundo que está conectado com o sujeito, com a pessoa humana, com o indivíduo, como também ela pode mudar a interioridade, a percepção das pessoas em relação a esse mundo que está estruturado fora de si. Então, a liberdade ela atua tanto para mudar, articulando, quem sabe, um conjunto de leis e de comportamento social, se pode criar, se instituir mudanças do espaço, né, de convivência, de interação. Portanto, dentro do espaço social, a gente consegue deslocar a nossa liberdade em termos de realização da vontade, para operar uma mudança desejada por um grupo ou por uma minoria, um grupo que seja a maioria por uma minoria. Lembra que naqueles estados mais primitivos, onde a gente não tinha uma sociedade muito bem estruturada em termos de instituições sociais, as coisas, a gente não tinha um STF, a gente não tinha um Congresso Nacional, a gente não tinha um poder executivo. Portanto, a sociedade ela se organizava, ela se movia, ela existia, mas de uma forma diferente, né? Havia leis, algumas das civilizações, a Suméria, a Acádia, a civilização egípcia, as civilizações que vieram depois, elas desenvolvem um arcabouço legal para tentar estabelecer um grau de normalidade na coexistência de pessoas no espaço social. O problema é que a gente tem que sempre criar normas para não deixar que a coexistência seja potencialmente explosiva, porque senão a gente não consegue criar uma coletividade, um sujeito universal, sabe? É um sujeito ou uma coletividade que represente uma sociedade global. A gente precisa criar tolerância não educando emocionalmente as pessoas. A gente cria tolerância legislando, estabelecendo limites para a agressividade humana. Nesse sentido, então, parece que o Freud entendeu uma coisa interessante. Sim. E note bem que dentro da lógica da narrativa de Gênesis, a liberdade e a civilização, elas são reveladas simultaneamente. Quando Deus diz, olha, desse fruto não comerás, ali já é um prenúncio do advento de uma civilização arcaica, uma civilização que na verdade ela quer simplesmente deixar claro que num espaço
onde existe a comunhão de uma coletividade, deve-se haver limites da ação, do sentido da ação de cada um. Um não pode agredir o outro. Um não pode atropelar o outro. Então, o bem e o mal é uma espécie de noções metafísicas da psicologia humana que estabelece aquele senso que é mais instintivo do que legalista, aquele senso de até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir em relação ao professor Timóteo, até onde eu posso ir em relação ao professor Cláudio, até onde eu posso ir sem tocar na privacidade dele, sem ferir os conceitos e as noções de valores que ele tem, do professor Cláudio. Quer dizer, note bem, o bem e o mal está associado com isso, porque o bem e o mal lá, segundo a serpente, é uma experiência, não é um conhecimento intelectual. Ali você não aprende o bem e o mal como você aprende quando você vai na universidade. Você pega um livro e vai lendo e vai aprendendo a coisa. Não. Ali é experimental, é empírico. Deus é conhecedor do bem e do mal. É uma falácia da serpente, porque Deus não experimenta o mal para conhecer o mal. Porque se ele pudesse experimentar o mal para conhecer o mal, então ele, de alguma forma, a serpente estaria dizendo, olha, Deus tem uma atração para o mal. Ou o mal exerce um grau de atração em Deus. Por quê? Porque ele experimenta o mal. Isso é um problema. Por isso que o conceito de liberdade, quando aplicado a Deus, ele é inapropriado. O Barthes, ele errou, ele se tornou... Eu penso que se ele tivesse vivo hoje, e eu tivesse a oportunidade de encontrar o Barthes, eu falaria assim, vem cá, Barthes, vamos sentar aqui para a gente conversar. Eu não sei se eu ia... Provavelmente eu sou muito novo, né? Ele é mais velho um pouco. E aí ele ia sentar comigo, ele ia estar fumando um charutinho dele que ele gostava e eu estar tomando meu refrigerante, minha Fanta. A Fanta, Guaraná Fanta. Zero. Zero. Com o quibezinho assim gostoso, frito na hora, assim do lado. E eu perguntar, por que você resolveu colocar esse conceito e aplicar ele em Deus, conceito de liberdade? Porque se liberdade preconiza o exercício de uma escolha que nada mais é uma escolha que parte de um senso de ponderabilidade, portanto eu não faço escolha antes de ponderar as possibilidades, porque aí eu não estou fazendo escolha, eu estou agindo instintivamente. Para saber que eu não estou agindo instintivamente, eu tenho que ponderar sobre as possibilidades. Quais são as possibilidades que esse cenário ético ou cenário moral me possibilita ou me oferece para consumir nesse momento? É esse e aquele. E quais são as implicações se eu escolho o A e não o B, ou o B em vez do A? Então eu ponderei sobre as consequências, aí eu faço a escolha. Agora, quando eu não pondero as consequências, a natureza de cada alternativa, aí é instintividade. É a música do Roberto Carlos com Erasmo lá, né? Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver, saber fazer escolhas. Saber fazer a escolha. Então, veja bem, para quem está nos ouvindo agora, começa a perceber que o homem justifica se aplicar o conceito para o homem. Por quê? Porque o homem tem que analisar as possibilidades, as alternativas que aparecem em termos de valor no cotidiano e saber exatamente quais são as implicações. Agora, um demônio, por exemplo. Um demônio, eu não vou falar que o demônio tem uma liberdade. Como? Se ele atua preponderante, ele atua invariavelmente para o mal. Ele não faz escolha. Ele não se sente instintivamente atraído para o bem. O senhor disse que, à medida que em Gênesis se coloca aquela polaridade, não é? Desse você come, daquele não, aí se institui uma condição civilizatória e, portanto, se pode falar de moral.
E se falando de moral, se pode falar de escolha e, portanto, de liberdade. Eu estou chamando a atenção para isso porque parece que o senhor também está dizendo o seguinte: à medida que Deus cria o ser humano, nessa criação nós não podemos pensar a liberdade como uma realidade que é colocada dentro do ser humano. Na verdade, só podemos falar de liberdade à medida que esse ser humano criado encontra uma realidade ad extra, não é? Uma realidade que está de fora, que envolve o estabelecimento de um princípio de escolha moral. Não existe liberdade sem que o ser humano encontre um tensionamento moral presente no seu espaço de vida. É isso mesmo? Isso. Só fazendo um parênteses rápido, então essa pergunta do professor Cláudio está conectada com a nossa pergunta, ponto de partida do episódio. Né? Sim. Exatamente. Sim. Veja bem. Só para ver como é confusa a nossa tradição teológica, não é? Deus criou o ser humano e deu ao ser humano o livre-arbítrio. Fica parecendo que Deus colocou alguma coisa lá dentro, não é? Isso é o problema, né? Acoplou um acessório, né? Um acessório lá dentro. E o mais complicado é porque as expressões do latim, né? Imago e similitudo, são duas expressões que, dentro da tradição teológica da escolástica, foi bem trabalhado por alguns autores. Sobretudo Tomás de Aquino trabalha isso. Então, a imago e a similitude reflete uma espécie de... é um reflexo da identidade do próprio Deus no homem. Então, quando Deus diz, façamos ele a nossa semelhança, significa que, como o homem é portador desse livre-arbítrio, dessa livre-agência, então significa que Deus também é. Não. Não tem uma relação com outra. Isso ainda é um grande mistério. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É uma coisa complicada. Até hoje, tinha que explicar mais quem escreveu o texto. Explicou pouco. Então, quando se explica pouco, aí a gente especula mais. A gente tenta fazer deduções para tentar, para ver se a gente consegue compreender o sentido do texto quando se quer aplicar o texto e usar o texto para nortear a nossa fé diante de um mundo que está em constante passagem de transformações, ou sofrendo constante mudanças, transformações de ordem cultural, social e etc. Então, nós queremos saber se o homem é a imagem e a semelhança de Deus, então ele tem uma natureza de Deus dentro de si. Então, baseado nessa compreensão, se criou uma doutrina filosófica, a doutrina do panteísmo, que Deus está dentro de nós. Deus é nós, a gente, quer dizer, essa expressão é meio... Deus é nós, né? Desculpa aí esse meu lado mineiro, viu? Mas essa confusão, essa fusão, né, de Deus no ser humano, quer dizer, por que nós ainda fazemos algumas coisas boas? Porque nós somos a imagem de Deus. É uma explicação calvinista fraca, muito fraca. A liberdade, ela é constitutiva de Deus, constitutiva do homem. Se ela é constitutiva do homem, há uma finalidade. E, portanto, a liberdade deve ser associada a um objetivo, a um clássico, tem que ter uma meta. Nós estamos dando a liberdade para quê? E aí faz muito mais sentido a gente pensar na liberdade depois da queda do que antes da queda. Então é injustificável, segundo o calvinismo, tirar a liberdade depois da queda. Porque é exatamente depois da queda que a gente precisa da liberdade.
É depois da queda que a gente precisa pensar melhor na natureza de cada escolha que nós precisamos fazer. E mesmo quando não há a lei propriamente, né? Não há uma lei já definida ali naquele campo, naquele cenário da narrativa. Mas veja bem, nós temos o senso, nós sabemos exatamente aquilo que nós podemos fazer, qual é o limite da ação de uma liberdade, de uma ação moral que nós exercemos. Vamos chamar essa ação moral, por enquanto, de uma ação movida por uma vontade não determinada por uma lei ou por uma norma social, mas uma vontade que está associada a um instinto de sobrevivência da espécie humana. E aí a gente vai dizer, isso é moral ou imoral? É amoral. Então, por exemplo, se eu estou nadando, se eu estou nadando no rio e de repente ali eu me deparo com um crocodilo, eu vou ter que desenvolver uma habilidade ou para correr dele ou para enfrentá-lo, para matá-lo, para tentar evitar que eu morra no lugar dele. Então, aí eu mato ele. Alguém vai ver de forma assim, poxa vida, você não precisava ter matado ele. Aí vai me julgar. Mas e você no meu lugar, o que você faria? Você correria esse risco? E por isso que o conceito de justiça aparece definido no Novo Testamento. Ora, faça para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Sempre o outro, comparando um outro. Olha, da forma como você quer ser tratado pelo outro, trate-o. Então, há sempre uma correlação, uma ponderação partindo nessa técnica da analogia. É uma técnica por quê? Porque é um método de aproximar, eu diria, comportamentos, lógicas de interação, que acaba definindo o que é a pessoa dentro de uma determinada configuração cultural, social de existência. Como é que a gente se comporta nisso, dentro disso? E essa configuração, vamos entender que ela está dentro desse universo que o Freud entende por civilização. Então nós temos ali um eu centrado, né? Aquele eu que é aquele que percebe e que é influenciável. Então nós temos um eu que é influenciado pelas suas, eu diria, vamos entrar naquela questão que o professor Timóteo me chamou a atenção antes da gente começar o nosso podcast. A relação entre o desejo e a cobiça, né? Pois bem, a cobiça é a liberdade, é uma forma de, eu diria, é uma expressão da liberdade civilizada, uma liberdade contida. Então, a civilização, ela não inibe plenamente, ela não tolhe plenamente a vontade, mas ela dá limites. Então, ela estabelece uma gramática. Essa é uma gramática moral, a partir do qual a liberdade ela pode circular, né? Ela circula por ali. Já aquela liberdade que o Freud almeja, aquela que ele entende que deveria ser revivificada, né? A que se perdeu com o advento da civilização, é a liberdade que se transforma, na verdade, é a cobiça. Uhum. É a cobiça. Por que a cobiça? Porque a cobiça ela tem a ver com a realização de um desejo ou de uma vontade que não passa pelo exercício da ponderabilidade ou
não passa pelo exercício crítico que se deve fazer em relação à possibilidade de se consumir o A ou o B. Então, o instinto, ele simplesmente ele não vê os códigos da civilização. Mas não é porque ele é rebelde, é porque esses códigos não fazem sentido, esses códigos morais da civilização não fazem sentido. Então, o problema é que se eu posso consumir tudo, por que eu vou consumir algumas coisas? Então, do que se trata ali o Gênesis? Se trata de, olha, vamos prestar atenção, seria o seguinte, Deus falando para o Adão, olha, cuidado com a liberdade instintiva. Falando do quê? Da cobiça. Uhum. A liberdade instintiva é a cobiça. É aquela que diz, olha, por que eu devo consumir uma única fruta aliás, o fruto de várias árvores e não de todas? Há uma diferença entre várias árvores e todas. A cobiça quer consumir todas. Porque se trata de uma racionalidade de gratificação que não estabelece autolimite. Acho que é isso, enquanto o senhor fala, me ocorre aqui, me vem na memória, né? Eu acredito que seja uma fala de Deus para o Caim. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então ali, se não está claro, mas se deduz, se subentende que ali Deus está mostrando os limites de uma civilidade que é imposta ao Caim. Ou seja, agora você não pode fazer tudo o que você quer. E aí o conceito de liberdade está implicado, porque está dizendo para ele, ó, não deixa. Sim, em ambos. Em ambos, tanto a liberdade do Freud está tanto no superego quanto está no id também. No id ele está de forma descontrolada. No ego ele está de forma... no superego ele está de forma controlada. É uma luta. Aqui se controla, aqui não se controla. Mas para o Freud tem a liberdade no superego também? Tem no superego também. Mas é que ele critica, por quê? É que foi condicionada pela civilização, pelos códigos morais da civilização. Porque a tese dele é exatamente que essa civilização, ao impor a renúncia à realização hedônica do indivíduo, ela acabou produzindo uma clivagem e a neurose do indivíduo, não é? Sim. Porque para ele o id é um componente que não pode ser aniquilado. Então essa demanda pela plena realização do prazer continua presente mesmo no indivíduo que habita o mundo civilizado, que impõe os vetos a essa realização, inclusive impõe à medida que esse veto civilizatório é incorporado no superego, não é? A gente tem que entender que o desejo e a cobiça são expressões que nasceram dentro da tradição religiosa para expressar um tipo de comportamento que é pecaminoso. Por quê? Porque existe uma ordem social que precisa ser preservada. Daí a razão que se justifica a instituição de um sistema legal. Por que há um sistema legal numa sociedade? Porque ela não pode se implodir. Se não houver, a anarquia, a guerra generalizada do Hobbes, todo mundo contra todo mundo. Daqui a pouco morreu a sociedade. Por quê? Porque esqueceram de estabelecer a regra da lei ou da espada, né? Como dizia o Hobbes. Então, veja bem, a cobiça é uma espécie de desejo que ignora qualquer tipo de linha fronteiriça imposta por uma civilização. O desejo que a gente costuma tratar, o desejo ou a vontade, né, já é uma coisa assim, que estabelece limites
ela já é uma forma de vontade domesticada, né? E que sabe muito bem quais são as linhas que definem o permitido do não permitido, né? É mais ou menos essa linha. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente pergunta, mas o que é? Como é que ele sabe que vai? Quando que ele vai estabelecer um limite ao próprio desejo? Munido por qual dispositivo moral ou ético que ele vai fazer isso? Acho Não que tem. o senhor começou a fazer uma diferenciação entre cobiça e desejo, que é uma dúvida que eu sempre tenho, porque ele não está proibindo o desejo, ele está falando para dominar. Sim, Então tem uma diferença entre desejo e cobiça. ali o desejo do Caim não era. Ele cobiçava os predicados morais do irmão. Portanto, o desejo que ele desenvolve em relação ao irmão é um desejo desenfreado, é de outra natureza, é de outra ordem, mas segue a mesma dinâmica de um desejo cobiçoso. Jesus diz, olha, alguém pergunta para ele, como é que é? Quando é que se adultera? Aliás, ele que responde, né? Mas alguém pergunta e ele responde, ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar com desejo cobiçoso para qualquer mulher, é porque na nossa tradição não aparece qualquer um olhar para uma mulher, olhar como? É da humanidade máscula olhar para a mulher. Porque se o homem não olha para a mulher, ele nem desenvolve interesse por mulher. E se ele não desenvolve interesse por mulher, não tem casamento. E não tem a prole que vem depois. Ele tem que olhar. O homem, ele precisa olhar para a mulher. Para despertar o desejo pela mulher. Do contrário, ele não tem nem desejo pela mulher. Então, veja bem como a tradição cria um império de equívocos. E a gente vai sendo orientado por equívocos e equívocos. Deixa eu dizer uma coisa. Existe mais equívocos do que clareza nisso tudo. E as comunidades, tanto as nossas que a gente conhece, as católicas, as evangélicas, até mesmo as evangélicas tradicionais, impingiram uma falsidade, uma falsa ideia desse negócio do olhar. Quer dizer, nossa, o homem correto é aquele que não olha para a mulher. Mano, então esse cara tem algum problema. Eu acho que ele nem testosterona, tem mais no sangue. Então tem que olhar. Essa é a função da testosterona. Quando passa, ele sente o cheiro e ele olha. Porque o homem, ele tem essa dimensão instintual, biológica. Não adianta, está nele. A civilização não extraiu, não retirou isso dele. Seria biopsíquica, né? Sim, nós não somos pessoas plenamente civilizadas. Não somos. Existe uma dubiedade nessa afirmação. Não, o cara é muito civilizado. Pois é. E aí? O que você está querendo dizer com isso? Você entende? Ele é civilizado? Mas ele também é animal. Ele é instinto. Ele é biológico. Ele, para desejar a mulher, ele tem que olhar para a mulher. Agora, se ele olha com um desejo cobiçoso, aí é um outro problema. Aí sim, isso é pecado. O desejo em si não. Mas o desejo que passa a não considerar as fronteiras morais estabelecidas por um império de leis ou um império de valores éticos, aí sim. Nós estamos falando já de uma liberdade ou de uma vontade colocada a serviço da destruição da própria unidade social. E aí, se destrói a unidade social, nós não temos família, nós não temos cidade, nós não temos sociedade, nós não temos civilização, nós não temos mais nada. Acabou. Nós não temos capital afetivo. Não temos capital afetivo, portanto, aquele mandamento, crescer e multiplicar e encher a terra. Aquilo, não tem como cumprir aquilo. Entende? Então, vamos adiante, mas é preciso preservar a unidade social.
Os elos não podem se quebrar. E existem certos comportamentos que têm um potencial de quebrar tudo. Cobiça é um deles. O adultério é outro. Tem muita Professor. gente, tem muito marido que, muita mulher que adulterou e o marido foi lá e matou ela e matou o amante dela. Quebrou com a família do amante. E quebrou com a própria família. E aí é uma unidade que quebrou. Agora imagine se todo mundo fizer isso. O que vai virar? Entende? O senhor está expondo, então, exatamente a natureza moral da liberdade. Quando o senhor diz que as escolhas feitas, elas devem obedecer o critério de preservação de uma unidade social, preservação da saúde da unidade social. Sim. Então, existe um critério de ponderação e de cálculo de consequências que podem ser danosas, tanto para o indivíduo quanto para os outros que integram aquele espaço social. Sim. E parece que o que Jesus está dizendo, para ver se eu entendi, é que esse desejo cobiçoso, né, ou seja, isso do que o professor Cláudio falou agora, ele não se traduz apenas no ato que eu cheguei a cometer de forma objetiva, mas ele pode começar, eu cruzo essa linha, esse limite do proibido, no mundo imaginário também. É o que Jesus está falando lá. O problema é que o cruzamento dessa fronteira, mesmo no mundo imaginário, ele é compreendido como adultério. Porque você pode praticar isso de uma forma, eu diria, relâmpago, um pensamento automático, deu ali, mas passou rapidamente, mas você pode cultivar isso aí e virar uma cultura mental. E você pode, através dessa cultura mental, estruturar um espaço erótico na sua vida imaginária, em que você vai estar sempre repetindo práticas ilícitas com pessoas, com mulheres, no caso do adultério, com mulheres que não estão à disposição. Ou com mulheres Então, sem que você esteja à disposição, né? Mas Seria... no seu caso, no caso do sujeito que é o ativo, se trata de mulheres que não estão à disposição. Mulheres que representam a proibitividade. Você entende? Então não toque. Essa é a expressão do Paulo. Então não toque. Então o desejo seria olhar para esse objeto de desejo e perceber que ele é desejável. E a cobiça seria, mas ele é desejável, mas eu não posso consumir. E a cobiça seria me imaginar consumindo o que não posso consumir. Quando você fala assim, é desejável, você está dizendo, você está atribuindo beleza atrativa àquele objeto. É só isso. A gente não precisa dar um sentido além disso. Senão vira neurose, vira uma doença, vira uma paranoia. Você está vendo uma moça bonita? Ela é desejável. Por que ela é desejável? Porque existe uma beleza atrativa nela. Agora, uma coisa é reconhecer que isso está ali. Outra coisa é desenvolver um raciocínio, planejar um modo de se apropriar de forma não legítima disso. São duas coisas diferentes. Aí separa desejo de cobiça. Eu acho que agora ficou claro. Entendeu? Ok, então, veja bem, isso é constitutivo da pessoa humana. Está na composição, está na criação. É criação, é ato da criação. Deus nos fez com essa capacidade de nos mobilizar. Aqui, ó. Existe mobilidade social? Existe. Por quê? Porque nós pensamos antes de agir nesse espaço social no qual a gente coexiste com outros, né? No entanto, essa mobilidade ela é sempre precedida por um exercício racional, ou um exercício de
reflexão, de ponderação. Não é? A diferença entre a reflexão e a ponderação, eu acho que eu preciso deixar isso novamente definido para ficar claro, é que existe o componente, na ponderação, existe o componente moral orientando a vontade humana para a realização dos limites cabíveis, possíveis, que podem ser empreendidos para consumir certas ofertas que são apresentadas no mercado social. Isso é a ponderação. A reflexão não. A reflexão, ela em si, ela não reflete. A reflexividade em si, ela não incorpora esse componente moral, esse componente ético. O Nietzsche fala de reflexividade. O Nietzsche fala de reflexividade. O Beck fala de modernização reflexiva. Mas isso não tem nada a ver com ponderação. Ponderabilidade. Fala, né? O Giddens também fala de reflexividade. Fala também de reflexividade. Mas ele está seguindo, a orientação que já foi dada, a orientação, o sentido que já foi dada pelo Beck. Quer dizer, o Beck é o teórico que primeiro articula uma reflexão sobre o conceito de reflexividade. Só para não confundir com Aaron Beck, né? Está falando do Ulrich Beck. Ulrich Beck é um teórico alemão, teórico social alemão, né? Um sociólogo. O Giddens é um sociólogo, um teórico, um filósofo social britânico, né? E o Nietzsche, ele é um filósofo da existência que talvez um dos mais importantes de todos os tempos, né? Pena que não conseguiu ter lucidez em certos temas que ele trouxe para a sua reflexão filosófica, né? Mas é um pensador extraordinário também. É um dos pensadores que eu mais li da filosofia contemporânea, foi o Nietzsche, né? Da filosofia moderna, transição para o mundo contemporâneo. Bem, a gente tem uma outra pergunta aqui, né? Vamos passar para ela? Vamos, terceira pergunta. Né? Então, só antes da gente passar, né, se a gente tiver que resumir numa afirmação rápida a resposta à segunda pergunta, né? A liberdade, ela é constitutiva da pessoa humana ou ela foi concedida por Deus para produzir mobilidade e consciência do ela é as duas coisas, né? Ela é constitutiva da criação. A liberdade é da criação, ou seja, nós somos a criação, né? Então ela foi dada, ela foi concedida por Deus, obviamente, né? Mas ao mesmo tempo por que ela foi dada por Deus? Porque se a gente está entendendo que liberdade ela é a capacidade de realizar escolhas a partir de uma pré-reflexão ponderativa acerca das possibilidades de consumo, então essa consciência moral que me dá, eu não nasço com ela. Essa vem da lei. Essa vem de uma informação de fora. Então Deus, o reflexo de Deus é isso. Existe um temor. Mesmo para aqueles que não se orientam pela lei. Existe um temor. O Moisés não conhecia a lei de Deus, mas tinha temor de Deus. E é um temor que estava nele. Aí o Ramsés, o irmão dele, ia pro bordel e chamava ele, vamos pro bordel? Ele, não. Por que ele não ia? Porque havia um temor ali nele e que não estava presente no Ramsés, que era o seu irmão. Então, daí a gente vê que o temor precisa ganhar gramática, linguagem. Aí o temor ele precisa se expressar em forma de lei. A lei precisa, porque o temor é o seguinte, a presença de alguma coisa que altera a natureza instintiva da minha liberdade. Isso que é o temor. Em forma de lei é isso. A lei vem e fala assim, olha, opa, daqui vai e daqui não pode passar. Mas por que isso passou a existir? Porque o temor, com o tempo, faltou elementos. Olha, Deus não está aparecendo para mim, o Arão. Aí se torna uma pessoa, o irmão de Moisés, né? Se torna uma pessoa calejada para esse negócio de fazer e não fazer, o certo e o errado. Você entende? Então, quando o temor ele está
ele está em fase de extinção, aí se cria a possibilidade, a necessidade de se estabelecer uma coisa mais objetiva, é a lei. É a lei que vai gerar o temor. É a lei que vai coagir as pessoas e falar assim, olha, há um limite, não passe. Existe uma fronteira, não transgrida. Por isso que o pecado é definido como um ato de transgressão à lei de Deus. Isso é o pecado, respondendo aquilo lá. Pecaminosidade é uma condição humana que se tornou propícia para recusar essa oferta sedutora do pecado, do ato ou do pecado expresso na forma de a fruta proibida. Essa é a fruta proibida, essa é a fruta que não pode se comer. Aí a condição humana diz, não dou conta de resistir. Então quando chega perto dá uma mordida. Mas você podia ter resistido. Aí é a briga do Paulo, dos dois, do ego, do id e do superego, lá no capítulo 7 de Romanos. Né? Foi ali que ele se inspirou para criar a teoria dos 3 eus. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não, quando ele trava tudo, porque ele começa o texto, ele lança o conceito de não cobiçarás. O problema é que a gente não tem claro se ali ele está refletindo o conceito de cobiça à luz do decálogo ou à luz da condição imposta pelo próprio Deus a Adão lá no Éden. Qual é a fonte que Paulo está usando ali? Em exegese você tem que procurar cautelosamente isso aí. Você não pode dar uma resposta. Não, isso aqui só pode estar falando da lei, do decálogo. Isso aqui é um preceito da lei. Aliás, um preceito que está lá na lei, no decálogo. Não. Não é tão simples chegar a uma conclusão assim. Né? Porque o problema que deu ensejo à queda humana foi a cobiça. E é exatamente desse, eu diria, dessa variável, desse predicado, eu diria que descaracteriza a vontade da liberdade, é que Paulo chama para uma reflexão. Quero refletir sobre essa mecânica da cobiça. Aí ele faz isso no capítulo 7 de Romanos. Ele diz que a cobiça, a lei é boa, mas a cobiça ignora eu diria, essa natureza moral, essa natureza de estabelecer um formato moral para as ações que o homem desenvolve no seu habitat natural, no seu habitat social. Então, isso nem sempre vai garantir que o meu eu vai ter consciência dos limites do espaço que eu coexisto com outras pessoas, com outros homens e com outras mulheres, né? Então está dizendo o seguinte, o eu, quando ele é dominado pela cobiça, ele perde a noção de limites. E, portanto, ele se torna instintivo. Nesse caso, a liberdade não é uma liberdade sadia, é uma liberdade instintiva. É uma liberdade que se adoeceu. E é exatamente isso que essa é a tendência da cobiça, é produzir essa doença na liberdade. À medida que a cobiça vai ocupando o espaço cada vez maior da minha mente, ela vai nodoando, ela vai contaminando a minha vontade. A vontade é a expressão de ação, de desejo da própria liberdade. Se a cobiça entra e ganha um espaço cada vez maior, daqui a pouco eu não consigo mais não ceder à oferta sedutora que o pecado está fazendo exposição, ou o convite ao pecado. Veja bem que isso acontece com Davi e a Batseba. Ele olha, vê ela tomando banho, olha o corpo da mulher, vê que é um corpo mais do que desejável, é um corpo cobiçável. Por quê? Porque ele sai à caça, à captura.
Ele desenvolve um planejamento de, eu diria, de consumação de um desejo, de uma vontade enlouquecida. A expressão assotia, a melhor tradução para ela é isso, vontade que pede o juízo, mano. Portanto, não há como controlar. E aí, nesse caso, a liberdade, ela deixa de operar como liberdade sadia, porque ela não pondera mais sobre nem a natureza e nem as consequências escatológicas de uma escolha que se faz. Então é mais ou menos por aí. E daí nasce um processo demencial coletivo, não é? Porque essa liberdade, entre aspas, ela se torna compulsividade. Compulsividade alimentada pelo ímpeto de ter sempre novas experiências de natureza hedônica. Quando foi analisado aqui a teoria sobre o espaço urbano como uma cultura, um novo modo de vida, nós vimos que esse espaço urbano, à medida que ele se torna um convite à inclusão de todas as formas de existência, a todas as possibilidades de experimentar sensações prazerosas, então esse espaço ele priva o indivíduo da ponderabilidade e ele também exaure, não é? Esse medo de fazer uma escolha e enfrentar uma consequência deletéria lá na frente. Esse medo ele começa a não mais estar presente, portanto a reflexão ética é uma variável muito, muito pouco presente, se não inexistente, não é? No cenário da vida humana hoje, à medida que nossa subjetividade é uma subjetividade que emerge nesse espaço urbano e, portanto, perdemos toda essa compreensão que está sendo apresentada pelo professor Anderson aqui, de que o exercício da liberdade tem uma finalidade de manter a sobriedade do indivíduo para fazer escolhas que o preservam e preservam a unidade social. O problema é que existe uma fome de comer. E a gente sempre está com uma fome de comer. Veja bem, quando a gente está com fome de comer, a gente ainda consegue evitar certas coisas. Nós estamos com fome. Está com fome? Vamos ali num restaurante. Você chega lá, tem uma quantidade imensa de coisas para serem degustadas, né? E se você está com uma fome ainda controlada, você consegue pegar isso e deixar aquilo. Agora, se você chega com uma fome daquela que está doendo até a boca do estômago, essa capacidade ela se torna mais precarizada, mais precária. E aí você vai pegar o que pode e o que não pode. Você vai pegar a salada e o excesso de carboidrato que não podia ser consumido. Se é diabético, então evita um pouco, evita esse negócio. Tenta comer, tenta almoçar sem a presença do carboidrato. Tenta mais a salada, tenta mais a carne, né? A proteína animal. Agora, evita o carboidrato. Não, eu estou com muita fome. O nosso corpo é um corpo que tem apetite. Por isso que o professor Cláudio sempre está falando do prazer. Existe uma oferta cultural expressa na forma de uma racionalidade de gratificação imediata. E existe uma realidade intrínseca que está presente no meu próprio corpo. Existe no meu corpo regiões erógenas, existe no meu corpo
regiões que são que são espaços de, eu diria, sugestivos para o toque que vai produzir a sensação de realização e de gratificação imediata. Então, quando você tem esses dois, entre aspas, né, visto pela perspectiva da moralidade, esse mal lá fora, que é expresso na forma de uma cultura de racionalidade, ou na forma de uma racionalidade de gratificação imediata. E tem uma fragilidade, uma outra variável, que é as regiões que um corpo para o consumo, é um corpo que é marcado por vários pontos de, eu diria, chamado de regiões pró-hedônicas, né? E viu que Deus criou tudo e viu que era bom, tov. Então a criação, existe o componente hedônico na criação. Por isso que o sofrimento não é bem-vindo para a gente. A paz é bem-vinda por quê? Porque dá sensação de leveza, de prazer. Por que é alegria? Porque a alegria é bem-vinda e não o choro. Por quê? Porque o choro reflete um momento de tristeza que se vive. E a tristeza é uma coisa que a gente não quer. É uma experiência que a gente não deseja viver com ela. Então, o hedônico está na natureza da criação, na natureza da constituição humana. E a realidade cultural rima com isso. Por isso que, às vezes, é mais difícil resistir à oferta A em relação à oferta B. O fato é que, quando a gente peca porque a gente sabe exatamente dos efeitos colaterais que uma escolha que não poderia ser feita e foi feita vai produzir de médio e longo prazo. Não é isso que passou pela cabeça do Davi? Ele já arquitetou, logo depois que possuiu a Batseba, ele já arquitetou um plano para tirar a vida do marido da Batseba. Que vem a informação posterior de que ele não só tinha ido para a cama com ela, mas tinha também engravidado ela. E que ela estava esperando um filho. E aí, como é que faz? O cara falou assim, não, mas o cara está na guerra, ele não teve relação com a mulher dele, portanto esse filho é de outro homem. De quem vai explicar agora? Ele vai querer ir atrás, é general, e ele vai achar. E o Davi teve medo de ser descoberto ali. Aí o Natan vai e chega e revela o pecado do Davi. Aí o Davi, a vida do Davi acaba ali. O reinado do Davi acaba ali. Depois daquilo, virou bagunça a vida do Davi. Exatamente, isso é natureza, porque a nossa liberdade é uma condução, né, que nos leva para o céu e pode nos levar também para o anticéu. Isso é uma experiência. O anticéu é uma experiência. Antigamente a gente falava do inferno, né? Mas o inferno é um lugar inabitável. Nesse instante não tem ninguém lá no inferno. E eu preciso saber, quem fala, olha, tem gente do inferno, eu já tive sonho e vi gente lá no inferno. A Bíblia não fala que tem. É uma coisa complicada, porque não houve juízo final. Como é que esse pessoal foi parar lá no inferno? Sem ser julgado e condenado. Não, mas houve. Eu falei, então tem dois juízos finais. Dois juízos finais. Um já aconteceu, a gente não sabe. E o outro ainda vai acontecer. Então está tudo mal explicado, está muito mal entendido, né? Então tem muito problema. E esse tema da liberdade é um tema que traz, assim, descortina um horizonte de possibilidades reflexivas e analíticas para a gente pensar a vida cristã. E a liberdade é a base. Por quê? Porque é um poder de mobilidade. E qual é o objetivo de se compreender e de se ter posse
desse predicado. Transformação, é a metanoia. A gente pensa que na metanoia como possibilidade de transformação porque é uma liberdade para ser assegurada. Se não houvesse liberdade para ser assegurada, a metanoia não seria uma promessa de transformação. E essa metanoia, ela se torna possível porque, como nós vimos no advento do Natal, existe uma restauração da inocência, não é? Sem essa restauração da inocência, nós ficaríamos presos a uma liberdade disfuncional, que é exatamente o produto da queda, que Sim. introduziu em nós o componente da instintividade incontrolável, da sotia. Sim. Então a salvação é um convite. E eu preciso fazer operar a minha liberdade através da conversão para caminhar na direção dela. É isso? A inocência é outro nome que se dá para a liberdade antes da queda. É para esse estágio da liberdade antes da queda é que o Natal nos convida a retroceder para esse estágio. Esse primeiro estágio da liberdade. Esse estágio imaculado da liberdade. Sabe? Isso a gente chama de inocência. Não é porque não existe possibilidade de escolhas A e B, mas é porque a relação entre a oferta de prazer que está fora do homem e essa natureza pró-hedônica que está no corpo do homem, na consciência, na reflexão, na racionalidade, elas não estão mantendo uma relação de encontro, de encaixe. Entende o que eu estou falando? Não encaixa. Portanto, eu me torno indiferente a essa oferta. Eu vejo, mas ela não me mexe. Isso é inocência. Eu lembro do seu exemplo no episódio do Natal. Se você coloca uma criancinha diante de uma mulher nua, para ele... Aquilo... É. Bota na presença de um homem adulto. Não precisa nem ser nua, não. Pode ser seminua. Ele pula em cima. Bem, então a gente quis passar para a terceira pergunta, mas a gente acabou não passando. Né? Eu acho que a gente pode usar o mesmo método que a gente usou no episódio anterior. Deixar a pergunta para quem chegou até aqui meditar até o próximo. Pois é. Então, isso imaginar o que vai sair disso. Isso vai demorar. Porque isso aqui é só o começo das dores, né? Tem muita coisa que vai vir depois disso aqui. Então, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai ter que desenvolver muita paciência, porque o tema aqui é denso, é muito denso. E a gente espera que você tenha paciência para acompanhar a gente nisso, né? Vamos lá, vou só ler a pergunta então, Tá. E aí a gente explica tanto a pergunta como desenvolve a reflexão em torno dela no próximo episódio, né? Então a terceira pergunta, a liberdade como atributo fundacional da pessoa humana deve ser considerada parte constitutiva fundamental da identidade moral do mesmo? Bem, a resposta seria favorável, positiva. Sim. Porque aí a gente não tem que lembrar, aí o calvinismo, há outro ponto, o calcanhar do calvinismo, né? É porque ele entende que existe uma pessoa, mas não existe o predicado fundacional da pessoa. O que funda a pessoa? É a liberdade. Se tira a liberdade como base, e variável de fundacional da pessoa, então nós não temos pessoa, nós temos uma coisa, nós temos um animal que se guia por instinto, só por instinto. Então não pode casar, não pode constituir família. Por quê? Nem a minha, nem a do outro. Eu não vou respeitar a minha, não vou respeitar a do outro. Aí todo mundo vai viver nessa lógica. Imagina onde é que isso vai dar? O problema é que eu não posso ler a fé cristã de olhos fechados, porque senão eu não vou compreender a fé cristã. Infelizmente, o calvinismo lê a fé cristã de olhos fechados. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso.
O resultado disso é uma complicação. É gente vivendo um modelo de vida que é vergonhoso. É vergonhoso. É toda hora uma historiazinha de um adultério aqui, de um adultério ali. É de um... é muita coisa. É difícil a gente trazer todos esses escândalos aqui. Nem é muito bom, mas é muito escândalo moral. E note bem que escândalo moral iria aumentar, segundo Jesus, quando o tempo escatológico chegasse mais próximo do seu apogeu, né? Do seu ápice. Então, nós estamos caminhando para o fim mesmo, porque a quantidade de escândalo que está nascendo, que brota do espaço religioso, é uma coisa assustadora. Uma coisa completamente assustadora. Eu não quero trazer exemplos aqui, mas eu conheço vários, já conversei com pastores de várias igrejas, tenho amigos pastores e já gastei muito tempo conversando com vários. E o que está acontecendo aí nas comunidades são coisas, realmente é de se impressionar, no sentido negativo. No sentido negativo. Porque se dissociaram a liberdade da pessoa. E, portanto, quando não se tem liberdade, não se tem pessoa. Se tem animal. Animal. Se tem o primata, mas não é o primata racional. É o primata que pode ser o chimpanzé, pode ser o gorila. É um primata que não tem condições de caminhar na fé, portanto, não tem condições de ser afetado pela metanoia, pela transformação. Não se converte a mente de um gorila, nem de um chimpanzé. Mas se converte a consciência do ser humano. Por quê? Porque ele tem liberdade. Ele muda. Ele tem um poder de mobilidade que muda aqui, ó. Rogo-vos, pois eu, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos da renovação da vossa mente. Então, existe uma possibilidade de mudança aqui, que há na pessoa humana e que não há no chimpanzé. Mas eu sou primata e ele também é primata. O problema é que o calvinismo colocou ele e eu na mesma condição. Então, por que a gente fala de metanoia? O cara vai olhar lá e fala assim, não, o Monte Sermão, na verdade, não é para ser vivido. O calvinista fala. Eu vi um calvinista lá de São Paulo. Ele era até diretor de uma instituição lá de São Paulo. Uma instituição reformada lá de São Paulo. Ele veio aqui, isso tem muitos anos, acho que foi na década de 80, e veio falar, isso aqui é a exposição só de um ideal moral. A gente nunca vai conseguir fazer nada disso. Então, Sermão do Monte. Então, por que Jesus teve que falar isso aí, o presbiteriano, né? Falar para ele, o reverendo? Por que o Jesus teve que falar sobre isso aí? Isso aí é só poesia. É só uma questão de estética. Sim. Vaidade. É vaidade. Bem, a gente vai continuar dialogando com o calvinismo aqui. Eu espero que os calvinistas não desenvolvam ressentimento. Isso aqui é só uma conversa, viu? Nós estamos conversando, estamos lançando luz aqui. Eu quero que os calvinistas sejam mais reflexivos, se tornem mais ponderativos e passem também a ver o seu próprio sistema de forma crítica. Um adendo aqui para todo calvinista que me ouve e que me assiste. Eu já fui calvinista. E daqueles bem calvinistas mesmo. Então, eu conheço bem o sistema, conheço muito bem o sistema. Portanto, eu falo com propriedade do calvinismo, porque eu conheço bem o sistema. Eu tive que ter a coragem de sair e de ler o sistema de forma crítica. Quando isso aconteceu, não deu para continuar sendo calvinista mais, né? Eu tive que tirar esse óculos, né? Porque ele estava
me atrapalhando a entender a fé cristã. Né? Bem, dito isso, eu me dou por satisfeito agora, né? Professor Cláudio, tem alguma consideração? Não, vamos aguardar o próximo encontro né? nosso, né? Próximo capítulo, né? Próximo capítulo. Então a gente agradece os que ficaram com a gente até agora. E tem uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, um marco importante na história do nosso podcast que aconteceu acho que 2 semanas atrás. Né? A gente quer deixar o nosso agradecimento, que nós conseguimos chegar em menos de um ano aos primeiros 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. Então, você que acompanha o podcast até agora, a gente agradece bastante. A gente pede que você ajude a gente a multiplicar isso. O nosso objetivo aqui, a gente gosta de reiterar isso, né? A gente faz questão, não é um objetivo de natureza lucrativa, financeira. Nosso objetivo é trazer luz, a compreensão da fé, para ajudar a gente a viver na fé no nosso cotidiano, nesse mundo complicado que está aí. Esse é o nosso objetivo. Então a gente agradece por você ter se inscrito no nosso canal. Espero que vocês estejam ouvindo cuidadosamente, mesmo que o importante de deixar gravado é exatamente porque você não precisa ter pressa de ouvir, né? Mas que se ouça com atenção e ajude isso a chegar em pessoas que vão usar sua liberdade para ouvir, compreender e de repente mudar um pouco a chave, né? A compreensão de si mesmo, da vida e daquilo que a fé oferece de oportunidade de vida nesse mundo aqui e depois dele também, né? Então, muito obrigado e até o próximo episódio.